e a Bíblia tinha razão. Onde ele fala, não, os milagres aconteceram, mas foi isso. O Mar Vermelho tem uma época que a água fica mais baixa mesmo, eles passaram por ali e tal, e o camarada deu um enfeite, né? É como se eu contasse assim, na hora que eu tava vindo pra cá, um cara ia me assaltar, mas na hora... Não aconteceu isso, eu tô... Não, né? claro. Na hora que iria me assaltar, passou uma moto correndo e ele correu. Foi isso que aconteceu. Aí um anjo de Deus veio, segurou o cara. Então tem essa segunda interpretação. E tem a terceira, que é a que vê uma historicidade no relato. Eu sou da terceira linha, que eu vejo uma historicidade no relato por várias questões. Letra A. Quando você compara analiticamente o texto da Bíblia com o texto da mitologia do passado, as técnicas não são as mesmas. Porque é É um estilo literário diferente. um palavreado que já não se usa Exato. hoje. Mesmo para a época. Sim. Porque na época tinha mito. Você tinha as fábulas de Esopo, você tinha a mitologia de Homero, a Hesíodo, que contava as mitologias gregas. E o jeito, também tem as mitologias mesopotâmicas. O modo como a Bíblia está escrito definitivamente não é uma característica de mito. Eu vou dar um exemplo para a galera entender. Lembra do Jô Soares? Lembro. Eu fui 3 vezes ao Jô Soares. Que legal, cara. 3 vezes na época. O Jô Soares não é um podcast. Não. Aí se no futuro alguém falar, não, o Jô Soares era um podcast. Alguém que conhece vai falar, não era porque... Era uma entrevista, o podcast também era. Mas o podcast tem essas e essas e essas características que o Jô Soares não tem. O Jô Soares tinha pauta, podcast não tem pauta. O Jô Soares era controlado o tempo, podcast não é, tinha edição. Então você sabe diferenciar um podcast de um talk show. Porque eu vivi essa época. Você viu essa época. Tá. Hoje, eu como arqueólogo, fazendo uma análise da literatura do passado, eu digo, literatura de mitologia tem características que a Bíblia não tem. Davi era o caçula.